Existe um erro silencioso que faz milhares de pessoas trabalharem muito, mas continuarem sempre sem dinheiro. E o pior, a maioria nem percebe que está cometendo esse erro. Hoje eu quero te contar a história de Carlos. Carlos era uma pessoa comum, trabalhador, responsável, e como muita gente, acreditava que o problema da vida dele era simples: ele ganhava pouco. Todo mês era a mesma promessa dentro da cabeça dele: quando eu ganhar mais, minha vida melhora. Só que o tempo passou, ele conseguiu aumentar a renda algumas vezes, e mesmo assim nada mudou. O salário entrava, as contas chegavam, pequenos gastos apareciam, e antes mesmo do mês terminar, o dinheiro já tinha acabado de novo. Carlos começou a se perguntar se havia algo errado com ele. Afinal, ele não era preguiçoso, não era desorganizado, não era alguém que gastava com luxo. Então por que o dinheiro nunca ficava? Talvez o mais surpreendente dessa história seja que Carlos não estava sozinho. Na verdade, milhões de pessoas vivem exatamente assim hoje, trabalhando muito, se esforçando muito, e mesmo assim sempre sem dinheiro no final do mês. Agora eu quero que você me diga uma coisa aqui nos comentários, com toda sinceridade: o seu dinheiro acaba rápido demais ou ainda sobra um pouco no final do mês? Porque a resposta para essa pergunta pode mostrar se você está cometendo o mesmo erro que Carlos cometeu durante anos, sem perceber. E foi justamente tentando entender para onde o dinheiro dele estava indo, que Carlos descobriu algo que mudou completamente a forma como ele enxergava o próprio salário. E é aí que começa a primeira virada da história. Durante muito tempo, Carlos tinha uma certeza dentro da cabeça dele: o problema era o salário. Ele acreditava que, se ganhasse mais dinheiro, finalmente conseguiria respirar tranquilo no final do mês. Para ele, era simples assim. A conta parecia lógica: quem ganha pouco passa aperto, quem ganha mais vive melhor. Talvez você já tenha pensado exatamente dessa forma também. Por causa disso, Carlos começou a se esforçar ainda mais. Fazia horas extras sempre que aparecia a oportunidade. Aceitava serviços fora do horário. Trabalhava cansado, mas com esperança. Ele repetia para si mesmo: só preciso ganhar um pouco mais. E então aconteceu. Depois de muito tempo se dedicando, ele recebeu um aumento no trabalho. Naquele dia, Carlos ficou feliz de verdade. Ele acreditou que finalmente as coisas iam mudar. Achou que, a partir daquele momento, sobraria dinheiro no final do mês. Só que não foi isso que aconteceu. O salário aumentou, mas a tranquilidade não apareceu. Os dias passaram, as semanas correram, e antes mesmo de perceber, ele estava vivendo exatamente a mesma situação de antes, esperando o próximo pagamento chegar porque o dinheiro já tinha acabado. Aquilo não fazia sentido. Foi então que Carlos começou a prestar atenção em algo que nunca tinha observado antes. Ele percebeu que não gastava com luxo, não comprava coisas caras, não vivia fazendo compras grandes. Na verdade, o dinheiro dele ia embora em pequenas coisas do dia a dia. Era um lanche rápido, uma promoção que parecia boa, uma parcelinha pequena que cabia no bolso, uma compra simples que parecia não fazer diferença. Nada parecia errado sozinho. Mas juntos, esses pequenos gastos estavam levando todo o salário dele embora sem que ele percebesse. Foi nesse momento que Carlos começou a entender algo importante. O problema talvez nunca tivesse sido quanto ele ganhava. Talvez o verdadeiro problema fosse algo que ele nunca tinha aprendido antes, como cuidar do dinheiro depois que ele chegava. E foi justamente tentando entender isso melhor que Carlos teve uma conversa inesperada com um amigo. Uma conversa simples, mas que mudaria completamente a forma como ele enxergava o próprio salário dali em diante. Carlos ficou dias pensando naquela situação. Ele trabalhava muito, se esforçava de verdade, não gastava com luxo, e mesmo assim continuava sempre apertado no final do mês. Aquilo já não fazia mais sentido para ele. Foi então que aconteceu algo simples, mas que mudou tudo. Um dia, conversando com um amigo antigo, Carlos percebeu uma diferença que nunca tinha notado antes. Esse amigo não ganhava muito mais do que ele. Na verdade, o salário dos dois era bem parecido. Mas existia uma coisa curiosa. O amigo nunca estava sem dinheiro. Ele não vivia reclamando de contas atrasadas. Não falava de empréstimos. Não parecia preocupado quando surgiam despesas inesperadas. Aquilo chamou a atenção de Carlos. Então ele perguntou diretamente: como você consegue ficar tranquilo com dinheiro mesmo ganhando praticamente igual a mim? O amigo respondeu com algo muito simples: eu aprendi a guardar antes de gastar.
Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. Aquilo parecia óbvio, mas ao mesmo tempo parecia completamente novo para ele. Porque, pensando bem, ele sempre fazia exatamente o contrário. Todo mês era igual. O salário caía na conta. Ele pagava as contas. Resolvia o que aparecia. Comprava o que achava necessário. E só depois pensava em guardar alguma coisa. Só que esse depois nunca chegava. Nunca sobrava nada. Foi naquele momento que Carlos percebeu algo importante pela primeira vez. Guardar dinheiro não era o que se fazia com o que sobrava. Era algo que precisava acontecer antes de qualquer outro gasto. Essa ideia ficou na cabeça dele o resto do dia. Parecia simples demais para fazer diferença. Mas ao mesmo tempo, explicava exatamente por que ele nunca conseguia sair do aperto. Se ele continuasse esperando sobrar dinheiro para guardar, provavelmente passaria muitos anos vivendo do mesmo jeito. E foi ali, naquela conversa simples, que Carlos tomou uma decisão pequena, mas que começaria a mudar completamente a relação dele com o próprio dinheiro no mês seguinte. Naquele mesmo dia, depois da conversa com o amigo, Carlos voltou para casa pensativo. A frase continuava na cabeça dele o tempo todo: "Eu aprendi a guardar antes de gastar." Parecia algo simples demais, quase óbvio. Mesmo assim, ele percebeu que nunca tinha feito aquilo na vida. Durante anos, o que ele sempre fez foi exatamente o contrário. Primeiro pagava as contas, depois resolvia os imprevistos, depois comprava o que achava necessário, e só então pensava em guardar algum dinheiro. O problema é que esse momento nunca chegava. Foi então que Carlos decidiu tentar algo diferente. No mês seguinte, assim que o salário caiu na conta, antes de pagar qualquer coisa e antes de comprar qualquer coisa, ele separou uma pequena parte do dinheiro. Não era muito. Era pouco mesmo. Mas foi a primeira vez que ele fez isso pensando nele mesmo e no futuro dele. No começo, ele ficou inseguro. Pensou que talvez fosse faltar dinheiro para alguma conta importante. Pensou que talvez aquilo não fosse funcionar. Pensou até em desistir e voltar ao jeito antigo de sempre. Mesmo assim, resolveu continuar. Com o passar dos dias, algo começou a mudar dentro dele. Como agora havia menos dinheiro disponível para gastar, Carlos passou a pensar melhor antes de comprar qualquer coisa. Ele começou a evitar compras por impulso, parou de aceitar parcelas pequenas que pareciam inofensivas e passou a se perguntar várias vezes durante o dia: "Eu realmente preciso disso agora?" Sem perceber, ele não estava apenas guardando dinheiro. Ele estava mudando a forma de agir com o próprio salário. Então aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes. Quando o mês já estava perto do fim, Carlos percebeu que ainda havia dinheiro na conta. Não era muito, mas era suficiente para ele sentir algo que nunca tinha sentido antes: controle. Pela primeira vez, ele não estava preocupado esperando o próximo salário chegar para conseguir passar os últimos dias do mês. Foi nesse momento que Carlos entendeu uma coisa muito importante. No começo, não é o valor guardado que muda a vida de alguém, é o hábito de guardar. E foi justamente esse hábito simples que começou a transformar a vida dele de um jeito que ele nunca tinha imaginado ser possível. Depois daquele primeiro mês em que ainda sobrou dinheiro na conta, Carlos percebeu que algo dentro dele tinha mudado. Não era apenas o valor guardado. Era a sensação de finalmente estar no controle da própria vida financeira. Pela primeira vez, ele não estava correndo atrás do dinheiro. Era o dinheiro que começava a trabalhar a favor dele. Nos meses seguintes, ele continuou fazendo a mesma coisa simples. Assim que o salário caía, separava uma pequena parte antes de qualquer outro gasto. No começo parecia pouco. Às vezes ele até pensava que aquilo não faria diferença nenhuma. Mas com o tempo, aquela pequena atitude começou a trazer resultados que ele nunca tinha experimentado antes. As preocupações diminuíram, a ansiedade no final do mês quase desapareceu e, aos poucos, ele deixou de depender de empréstimos e apertos inesperados. Carlos não ficou rico de uma hora para outra. A vida dele não mudou por causa de um aumento de salário. O que mudou foi a forma como ele passou a tratar o próprio dinheiro. Ele entendeu que tranquilidade financeira não começa quando alguém ganha muito, começa quando alguém aprende a cuidar bem do que já ganha. E talvez essa seja a parte mais importante dessa história. Muitas pessoas passam anos acreditando que o problema está no salário, quando na verdade o problema está no hábito. Esperam sobrar dinheiro para guardar, mas esse momento quase nunca chega. Continuam repetindo o mesmo ciclo todos os meses sem perceber que uma pequena decisão pode mudar tudo. A história de Carlos mostra que não é preciso esperar ganhar mais para começar a mudar. O que realmente faz diferença é começar com o que já existe hoje. Mesmo que seja pouco.
mesmo que pareça difícil no início. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Será que você está vivendo hoje da mesma forma que Carlos vivia antes dessa mudança? Porque, se estiver, talvez a transformação que aconteceu com ele também possa começar na sua vida a partir do próximo salário que entrar na sua conta.